O testemunho de William Paul Branagh. Filho mais velho, companheiro de viagens e melhor amigo. Sua função era oferecer a seu pai o necessário apoio físico e psicológico durante as longas semanas de campanhas. Minha mãe era descendente de alemães. Seu nome de solteira era Brumbeck. Antes do meu nascimento, ela queria me dar o nome Henry e apelido Wayne. Meu pai, sendo irlandês, queria me chamar de Michael. Então decidiram por Wayne Michael. Mas papai contou a seguinte história sobre o meu nascimento. No hospital, quando o ouvi chorar, ele disse a mim que seu nome seria William Paul. Então eu lhe dei o nome de William Paul. William, igual a mim, e Paul, como o apóstolo Paulo. A maior parte do tempo ele me chamava de Billy, mas de vez em quando me chamava de Wayne. Talvez era quando pensava em minha mãe, ou quando eu fazia algo que fizesse com que ele lembrasse dela. Um dos eventos mais marcantes da minha vida foi apenas com 11 anos, ao ter a permissão para ver o anjo do Senhor. Quando ele visitou meu pai uma noite em Vandalia, Illinois, isto mudou minha vida, e desde aquele momento eu soube que meu lugar era ao lado de meu pai. Como ajudante, companheiro e protetor, começamos a viajar juntos quando eu tinha 14 anos de idade. Entreguei meu primeiro cartão de oração em Phoenix em 1949. Completei meus 16 anos durante a grande campanha na África e aos 17 abandonei a escola para ir com ele à Índia. A partir daí, eu estava constantemente ao seu lado quando ele viajava. Antes de ser salvo, eu amava jogar cartas e apostar. Algumas vezes eu jogava cartas a noite inteira. Era bom o bastante para começar a participar de grandes jogos. Certa noite eu soube que haveria um grande jogo de pôquer na cidade. Um grupo de jogadores de Chicago viria a este jogo e tinha muito dinheiro envolvido. Evidente que isso era ilegal. Quando entrei na sala onde estavam jogando, havia um guarda em cada porta, atentos com a polícia. Normalmente todos se conheciam, mas nesta noite havia um novo jogador na mesa. E ele me disse, esse é um jogo privado. Eu disse, eu sempre jogo aqui. Ele disse, não, este é um jogo privado, você não pode jogar. O dono do estabelecimento disse, ele está certo, ele sempre joga. Este é o menino do reverendo Branagh. O jogador disse, então você é o filho do reverendo Branagh? Acabei dizendo que não, porém o dono disse, ele é sim. Eu disse, não, o reverendo Branagh não teria um filho como eu. Eu não suportava pensar em associá-lo com aquela bagunça com a qual eu estava ligado. Naquele tempo eu não ia à igreja frequentemente porque tinha vergonha da minha vida. Ao invés disso, eu sentava do outro lado da rua, na casa do tio Doc. Certa noite entrei na igreja e sentei na última fileira. Papai veio à plataforma e eu não sei se ele me viu, mas isso não faria nenhuma diferença. Ele tomou o texto do retorno do filho pródigo. Lá estava ele, falando sobre o moço afastado de Deus, e como seu pai o olhou e disse, trazei o bezerro cevado e a melhor vestimenta. Meu filho voltou para casa hoje. Oh, que coisa! O Senhor estava tratando comigo, mas eu estava resistindo ao Espírito com todas as minhas forças.
Alguns diáconos que estavam no fundo se aproximaram e começaram a me encorajar a ir ao altar. Não debati, mas não queria chamar atenção. Então me levantei e fui embora. Eu estava morando na casa da minha avó. Alguns dias depois, papai me ligou e disse: "Hoje é um dia bom para pescar. Vou me aprontar para buscá-lo." Quando começamos a pescar, estávamos bastante afastados, mas lentamente ele foi se aproximando e se aproximando. Finalmente chegou ao meu lado e disse: "Papai ficou feliz em te ver na igreja domingo à noite. Espero que não pense que preguei aquela mensagem porque você estava lá." Eu disse: "Não, eu sei que o Senhor não faria aquilo." Ele disse: "O Senhor colocou aquela mensagem em meu coração algumas semanas atrás. Eu vi os irmãos falando com você, mas quero que saiba que o chamei no escritório depois que você saiu e disse a eles: aprecio que sintam pesar por Billy. Nunca parem de orar por ele, mas nunca mais faço aquilo ao meu filho. Deus não trabalha assim. Ele trabalha com ambas extremidades ao mesmo tempo." Pouco tempo depois disso, entreguei meu coração ao Senhor. Olhando para trás, vejo que a relação entre eu e meu pai era única e excelente. Quando eu estava longe de Deus, ele me disse: "Não importa quão mal você pensa que está, ou quão profundo em pecado você esteja, eu sempre serei seu pai e amigo. Mas não estarei comprometido com sua vida de pecado. Quando estiver lá fora e seus amigos te abandonarem, lembre-se, papai sempre estará aqui por você." Ele era assim. Não consigo nem mesmo começar a descrever o respeito que eu tinha por ele, não apenas como ministro do Evangelho e profeta de Deus, mas também como pai e homem. Ele era excepcional. Eu o conhecia por dentro e por fora, seu humor e movimentos, suas expressões e silêncio. Mas há uma coisa que nunca conseguiria dizer diante do Senhor. Eu jamais poderia dizer quanto há alguma diferença entre o modo como ele tratava seus inimigos e amigos. Ele tratava todos do mesmo modo, o tempo todo, com respeito, compreensão e gentileza. Eu penso que esta é a razão pela qual toda bobagem, briga e divisão entre nós hoje em dia acaba comigo. Sinto muito, mas a mensagem é amor. E isto é o que ele tinha. As coisas maravilhosas e milagrosas que testemunhei durante os 14 anos, acompanhando meu pai, se fossem escritas, ocupariam volumes. Vi olhos novos serem criados e centenas de vesgos serem restaurados, membros serem direitados e pessoas que não caminhavam há anos levantarem de suas cadeiras de rodas e macas. Também presenciei vezes em que julgamento foi pronunciado. Nunca esquecerei uma ocasião quando o papai estava falando em um grande estádio a céu aberto e um homem pulou durante o culto e gritou: "William Branham, em qual nome você faz isso?" Papai respondeu: "No nome que você conhece muito pouco, o Senhor Jesus Cristo." O homem caiu morto exatamente onde estava. É claro que aquilo não era papai, era o Espírito Santo trabalhando através dele. As pessoas frequentemente me perguntaram como era estar em uma fila de oração e permanecer, noite após noite, próximo à coluna de fogo e ver todas aquelas pessoas serem curadas instantaneamente. Eu sabia que quando o papai orava por alguém, aquilo bastava. Não era uma questão de pode ser que eles melhorem.
enquanto você estava naquela presença e o anjo do Senhor movia, não importava o que havia de errado com você, era o fim daquilo. Você podia deixar a plataforma e voltar exatamente na mesma condição anterior, mas aquela presença nada podia parar diante da oração. Ele disse: quando eu oro por alguém, eles têm que melhorar. Não digo isso por ser o irmão Brana, mas porque ele disse: se puder levar as pessoas a crer em você, nada se parará diante de sua oração. Então, isso não é eu, mas é minha fé no que ele disse. Quando eu orar por você, você tem que sarar. Isso já bastava. Papai me disse: seu trabalho é falar com o povo e encontrar aqueles com muita fé. E eu lhe perguntei como iria saber. Ele disse: você saberá. Sabe quem eram os mais propensos a ter fé? Os católicos. Eles pareciam ter mais fé que qualquer um. Não sei como explicar, mas eu falava com alguém e sabia se estava sendo sincero ou não, ou quão desesperadamente queria um cartão de oração. Eu jamais dava um cartão de oração a alguém que dissesse: pode me dar um cartão então? Quando eu perguntava se queria um, eu sempre gostava de procurar os casos mais difíceis. Algumas vezes papai me dizia algo assim: quando estiver na reunião hoje à noite, preste atenção, pois haverá uma jovem mulher em torno dos 30 anos. E ele descreveu como ela estaria vestida e como parecia. Ele dizia: ela te pedirá um cartão de oração e assegure que ela consiga um, porque ela vai ter de dizer que tem um problema de estômago, mas não é isso. Ela não sabe disto, mas tem câncer, e se eu não orar por ela, ela irá morrer. Eu pensava, por que Deus apenas não curava naquele momento? Quando fui distribuir os cartões de oração naquela noite, tinha uma pessoa em mente, e lá estava ela, pedindo um cartão de oração. E lhe dei um, e quando chegou a hora da fila de oração, o número dela foi chamado. Você não entenderia de modo algum. Durante as filas de oração, eu ficava perto de papai, na plataforma, para observá-lo cuidadosamente. Eu geralmente podia dizer quando o papai estava ficando cansado pela sua expressão ou pelo jeito que ele falava. Se eu visse esfregar suas mãos no rosto, sabia que estava chegando a um ponto que ele não sabia mais se estava na plataforma ou em uma visão. Então eu vinha atrás dele e tocava a seu lado. Se ele apertasse a minha mão com seu braço, significava: eu ainda estou bem. Sei onde estou. Se ele não reagisse, eu parava a fila de oração, mesmo que ele ainda estivesse falando. Certas vezes tive que ajudar e carregá-lo e o tirar da plataforma. E outras vezes ele ainda pregava tão duro quanto podia no caminho até o carro. Dentro do carro ele se acomodava no banco e colocava seu chapéu sobre o seu rosto. Normalmente ele estava encharcado. Algumas vezes ele começava a chorar e dizia: leve-me para casa, ou leve-me para o aeroporto, eu quero ir para casa, quero ver a mamãe e as crianças. Eu dava uma volta por uns 20 minutos e ele chorava para ir para casa. Então, de repente, ele sentava e dizia: acabou a reunião? Como foi lá? Eu lhe contava, então ficava tudo bem, mas aquele era um estado muito difícil para ele. Admito que algumas vezes o tirei da plataforma antes, e quando estávamos no carro ele dizia: Paul, você me tirou muito rápido, eu poderia ter orado por mais alguns. Outras vezes eu deixava por muito tempo e ele dizia: Paul, você me deixou permanecer muito tempo esta noite. Não vou conseguir ter uma fila de oração amanhã à noite. Havia uma linha fina entre os dois, a qual eu sinceramente
tentava encontrar. Ora, era eu quem organizava as semanas e até meses de entrevistas particulares do papai. Havia sempre uma lista de espera com 500 a 600 pessoas. Se alguém tinha uma necessidade física, eu agendava uma entrevista de 5 minutos. Se era um casal tendo problemas, ele levava cerca de 15 minutos. Um dia estávamos no tabernáculo e papai tinha acabado a última entrevista do dia. Ele perguntou: acabaram todas? Eu estava em um momento bem difícil, porque Lois e eu andávamos discutindo sobre algo. Então eu disse: não, há mais uma. Ele disse: estou muito cansado, Paul. Pensei que aquela era a última. Podemos fazer amanhã? Eu disse: esta não pode esperar até amanhã. Ele disse: o que é? Eu disse: bem, sou eu. Ele parou, eu lhe contei o que era e ele disse: deixe o Espírito Santo que habita em você projetar aquele amor e não terás esses problemas. Então pegou seu chapéu e saiu. Ele nem sempre dava uma resposta rápida e podia não ser a resposta que você estava esperando. Mas quando tinha uma entrevista com William Branham, se fosse sincero, você faria duas coisas: sondar seu coração e se pôr de joelhos. Papai era muito próximo do seu irmão Howard Duffy. Eles viajaram juntos até o tio Howard precisar parar por causa de um problema de coração. Em 1957, papai estava caçando em Idaho, no Rio, sem retorno. E o tio Howard ficou muito doente. Os médicos disseram que ele não viveria muito. Então eu fretei um pequeno avião para voar sobre a área onde o papai estava e jogar pequenos paraquedas com notas anexadas, dizendo a ele que precisava estar em casa imediatamente. Cerca de 2 anos antes disso, papai viu uma visão que o tio Howard iria falecer. Ele disse: o anjo veio, tomou uma caneta, desenhou um túmulo e disse: este é o Howard. Ele é o próximo da família a partir. Ele será enterrado entre Rump, seu irmão Edward, e seu pai. Ele contou ao Howard que ele seria o próximo a partir e que ele precisava se acertar com o Senhor. Todos nossos esforços para entrar em contato com o papai falharam, e o tio Howard morreu no dia 7 de novembro. Um dia antes de partir, o irmão Neville o visitou no hospital e o guiou ao Senhor. Papai chegou em casa no dia seguinte. Quando o busquei no aeroporto, eu lhe disse que tinha feito de tudo para avisá-lo. Ele disse: Howard tinha tanta fé em mim que eu precisei estar distante para que a visão se cumprisse. Nós fomos à funerária e fomos até o caixão. Papai perguntou à esposa de Howard onde ele gostaria de enterrá-lo, onde ela gostaria de enterrá-lo. E ela disse: vou enterrá-lo em New Albany, no cemitério militar. Ele era um marinheiro. Papai disse: o Howard teria gostado disso, ele tinha orgulho de ser marinheiro. O Senhor já havia lhe dito que Howard seria enterrado no cemitério oriental em Jeffersonville. Se fosse eu, teria imediatamente argumento e dito: não, tem que ser de outra forma para cumprir a visão. Mas para papai não havia motivos para se alvoroçar. Ele já sabia o resultado, então apenas se calou. Quase 1 hora antes da funerária fechar naquela noite, o senhor Kutz, o empresário, disse que precisava conversar conosco. Ele disse: acabamos de receber uma mensagem de New Albany e não podem enterrar Howard lá amanhã. Os seus papéis militares dizem que ele teve alta médica e temos que conseguir a papelada em Washington, mas eles estão fechados hoje à noite. Eles também estarão fechados sábado e domingo. Segunda é feriado, dia dos veteranos.
O único lugar para enterrá-la amanhã é no cemitério oriental. Naquele túmulo entre seu pai e seu irmão, exatamente como o anjo tinha dito ao papai. Uma vez o tio Ward nos disse: quando eu partir e você e Billy estiverem na estrada, parem, como uma bisteca e pensem em Duffy. Depois que ele faleceu algumas vezes, quando estávamos há semanas na estrada, cansados e com saudade de casa, íamos a um restaurante comer e papai dizia: hoje sou eu que peço. Eu sabia exatamente o que nós iríamos comer. Em Tucson, eu tinha um quarto nos fundos da casa que usava como escritório. Nós recebíamos centenas de cartas todas as semanas. Eu lia todas e respondia boa parte. Mas se tinha alguma pergunta, papai não me deixava responder. Ele respondia tudo. Um dia papai e eu estávamos no escritório verificando as correspondências e meu filho Paul, um garotinho de 2 anos de idade, vinha e se agarrava às pernas do vovô, esperando ele brincar. Paul era seu orgulho e alegria, e papai sempre que podia passava um tempo brincando com ele. Desta vez ele disse: assim que seu papai e eu terminarmos as correspondências, o vovô vai brincar no quintal com você. Trabalhamos mais um pouco e Paul veio novamente e de novo o papai disse que estávamos ocupados, mas brincariam juntos mais tarde. Na terceira vez que ele nos interrompeu, eu lhe dei uma palmada em sua fralda que o fez deslizar pelo chão. Era raro o papai intervir quando Paul estava sendo corrigido, mas desta vez ele o pegou no colo e começou a consolá-lo. Ele disse: o vovô disse que vai brincar com você quando terminar o trabalho, mas não posso agora. Paul parou e disse: tudo bem, e foi para o outro cômodo. Então papai se virou para mim e disse: guarde a máquina de escrever. Assim eu fiz e ele disse: Paul, sei que você deve corrigir seus filhos, mas você fez da maneira errada. Eu disse: não, eu não fiz. Eu disse diversas vezes, ele estava agindo errado. Ele sacudiu a cabeça e disse: uma criança tem um anjo especial com ele. O mesmo acontece com uma pessoa doente ou mentalmente incapaz de cuidar de si mesma. Aquele anjo permanece protegendo elas o tempo todo. Quando você bateu em Paul, você o fez com raiva. Primeiro de tudo, este é o jeito errado de corrigir uma criança. Segundo, você não apenas atingiu a criança, você atingiu o anjo. Jamais faça isso de novo. Você deve corrigi-los, mas faça com amor, e não dessa maneira. Do contrário, você ofende o anjo dele. Ele também disse que temos um anjo dentro de nós, que não sai do nosso lado. Mas se é uma criança ou deficiente mental, o anjo tem mais controle sobre suas vidas. Eu lembro disso e desde então observo para fazer do modo correto. Na vida de papai, em primeiro lugar, estava o Senhor, depois o povo, depois sua família e então ele mesmo. Assim era em cada situação. Penso que algumas vezes era difícil para ele separar entre marido, pai, avô e assim por diante, por conta do cargo que ocupava e suas responsabilidades com o escritório, como na ocasião que chamo de o incidente da peruca, na Califórnia. Foi no dia 8 de fevereiro de 1964. Estávamos em Bakersfield. Papai, irmão Roy Border e eu estávamos nos aprontando para comer. Bati na porta do quarto do papai para ver se ele estava pronto. Quando ele abriu a porta, estava usando uma peruca. Eu disse em tom de brincadeira: que coisa é essa? Ele disse: é uma peruca. Eu disse: o senhor não vai usar isso na igreja, né? Ele disse: sim, eu vou. Ele disse: não, não vai, porque se usar eu não vou lá. Ele disse: eu vou sim. Eu disse: se você for assim, vou pegar uma peruca esquisita para usar. Eu realmente não quis dizer isso seriamente.
Pensei que estávamos brincando um com o outro. Ele olhou para mim e disse: vá comer com o irmão Borde. Papai não está com fome. Então eu soube que o tinha magoado. Eu disse: não, venha papai, vamos comer. Mas ele disse: não, você vai e coma. Então irmão Ó e eu saímos para comer aquela refeição. Foi difícil para mim. Quando terminamos, voltei para ver papai. Eu disse: papai, eu vim pedir perdão por dizer aquelas coisas sobre a peruca. Apenas não combinava com você, sinto muito por magoá-lo. Ele disse: sente aqui, Billy. Eu sabia que estava em problemas. Ele disse: você acha que poderia magoar seu papai? Eu disse: sim, senhor, eu te magoei. Ele disse: não, você não me magoou, mas você não sabe o que isso significa. Ele apontou para a sua peruca e me lembrou sobre o antigo diácono do tabernáculo. Um certo dia ele veio até papai depois do culto e disse: que vergonha do senhor, irmão Branham. Papai perguntou: como assim? Ele disse: de você usar óculos. Papai disse: tenho que usá-los para ler minha Bíblia. O irmão respondeu: o senhor prega a cura divina e usa óculos? Tenho vergonha de você. Então papai me disse: lembra o quanto eu tentei manter ele longe de mim para me deixar em paz? Mas aquele irmão continuou e alguns dias depois eu o enterrei. Ele falou demais. É a mesma coisa aqui. Você não magoou o papai, vê? Mas você não sabe o que esta peruca significa. Se eu não tivesse me afastado de você naquela hora, você teria falado demais. É importante lembrarmos de quão rápido e inconscientemente podemos ofender o Espírito Santo. Quando o papai partiu, mamãe me disse: de certo modo você era mais próximo dele do que eu. Não houve praticamente um dia de sua vida que vocês não estavam juntos, tanto nas reuniões como caçando ou trabalhando juntos no escritório. Assim era a minha vida. Eu amava minha esposa e filhos, mas o ministério estava em primeiro lugar. Minha vida era servir ao Senhor, e eu fazia isso servindo meu pai. Para mim, William Branham era tão parecido com Jesus que podíamos ver Jesus através dele. Isso é o que o mundo não pode ver e o que nós, como seguidores da mensagem, vemos. Há um grupo que foi longe demais e há outro grupo que não avançou o suficiente. Mas no meio estava Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus vos abençoe. Amém.